meditar um pouco. Em nome de Jesus, amém? Compartilhe esse vídeo agora enquanto estamos. Em nome de Jesus Cristo, iniciando essa live. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, sua graça invade. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, me limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, me limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, me limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom e maravilhoso. Amém, amados? Neste momento quero estar compartilhando com você, em nome de Jesus Cristo. Enquanto eu estou falando aqui, peço a você que compartilhe na sua rede social, compartilhe com seus amigos agora, neste momento, onde vamos compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração. Você pode fazer isso, sabe? Compartilhar para que também seus amigos participem também desta comunhão, desta palavra, em nome de Jesus. Amém? Compartilhe aí com seus amigos agora, no nome de Jesus, porque eu quero falar hoje, neste momento, sobre fazendo a obra de Deus. Um texto baseado no livro de João capítulo 6, João capítulo 6, versículo 28 e 29, né? Os discípulos, ele diz para Jesus assim, disseram-lhe, pois, que faremos para realizar a obra de Deus? Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é que creias naquele que me enviou. Amém? Glória a Deus, firme e forte. Então, eu quero que você esteja conosco agora e não saia da sintonia. Fique conosco
mais um minutinho, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus aí, aleluias, pelos nossos amados irmãos participando conosco, no nome de Jesus Cristo. Aleluia, bênção do céu, a irmã Josélia, ao Júlio Estevão. Glória a Deus, em nome de Jesus. Quero compartilhar sobre fazendo a obra de Deus. Bendito é o nome de Jesus Cristo para sempre. Deus é tremendo e poderoso. Vamos juntos, aleluias, nesse momento, compartilhar esse texto. E também quero ir para o livro de 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3 também, onde temos coisas maravilhosas, tremendas. Aleluias. Em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Aonde temos ensinamento tremendos e maravilhoso do apóstolo que passou para nós coisas tremendas, poderosas, né? Uma mensagem totalmente apostólica, profética do apóstolo Paulo, né? Que em resposta àquele tema que nós falamos sobre os discípulos falando com Jesus, falando com ele, e eles disseram: o que faremos? Como fazer a obra de Deus? Uma pergunta, né? Do discípulo para o mestre Jesus. Então, eles todos estavam ali atentos, mas o apóstolo Paulo tem uma palavra também relacionada a isso, falando sobre fazendo a obra de Deus, a obra do Pai. E ele compartilha de algo tremendo. Bênção de Deus. Então Deus é tremendo e maravilhoso. E glória a Deus por isso, porque o Senhor é grande e poderoso, em nome de Jesus Cristo. O Senhor é grande e poderoso. E no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, o apóstolo também fala algo tremendo, que diz assim: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, pois o Espírito procura todas as coisas e as profundezas de Deus. Pois qual os homens sabe o homem, a não ser o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece sobre Deus, a não ser o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus que nos deu gratuitamente. Aleluias. Então, amados irmãos, a palavra do Senhor é tremenda e poderosa para fazer infinitamente mais do que pensamos e pedimos. Aleluia. E Deus é tremendo para fazer cada dia mais, infinitamente mais do que pensamos e pedimos. Mas o texto realmente que queríamos ler é esse aqui, ó. Capítulo 3, versículo 9. Eu estava lendo capítulo 2, versículo 9, mas é 3:9. Somos cooperadores de Deus, vós lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que foi dada, como sábio arquiteto, lancei-me no fundamento, mas outro constrói sobre ele. Mas veja cada um como constrói. Pois ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento levantar um edifício de ouro, de prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha, o trabalho de cada um se manifestará, porque o dia o tornará claro. Pois pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja o trabalho de cada um.
Se a obra de alguém edificou permanecer, receberá recompensa. Se o trabalho de alguém se queimar, sofrerá perda, mas o tal será salvo como pelo fogo. Pois sabeis que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. Amém? Então, pegando esse texto aqui, que nós estamos falando aqui sobre fazendo a obra de Deus, é algo tremendo e poderoso, amados. Porque o apóstolo Paulo agora ele fala sobre os materiais desta obra. E é importante entender que todo o nosso trabalho, tudo aquilo que estamos fazendo, nós podemos estar, como diz assim, construindo em fundamentos, ou construindo, sabe, sem nenhum fundamento, algo para Deus. É bem verdade que há muita gente que diz que está fazendo a obra de Deus. Mas como é que está fazendo isso? Como está fazendo isso, esta obra? Como está fazendo esse trabalho, né? Que fundamento está sendo usado para construir esse edifício? Que fundamento é esse que está sendo usado para construir o edifício, né? A construção que está sendo edificado, o edifício de Deus? Qual é o fundamento? Bem verdade que vemos tanta gente falando que está fazendo a obra de Deus, outros falam fazendo a obra de Deus, outros estão fazendo a obra de Deus, outros estão fazendo. Mas é importante saber em que fundamento que estamos fazendo, não é verdade? O que é que estamos falando? O que é que estamos ministrando? Baseado em quê? Fundamento de quê? Nós estamos vivendo agora esse momento de uma pandemia, né? Que era uma epidemia que virou uma pandemia. E que agora a igreja não está se reunindo nos templos. Isso não é a nível de Brasil, a nível do mundo todo. A igreja está se reunindo nas casas, nas suas casas, né? As reuniões têm sido muito pequenas, com muito cuidado, para não ter um aglomerado de pessoas, para seguir a orientação, sabe, do Ministério da Saúde, para que isso não se prolifere. Então, neste momento, vamos perceber em que fundamento fomos edificados. Em que fundamento você foi edificado? Ou que fundamento estamos, como ministros de Deus, edificando o edifício de Deus? O apóstolo Paulo aqui, ele fala algo tremendo aqui. De alguns fundamentos que ele falou aqui, que é fundamento tremendo, né? O primeiro fundamento que ele coloca aqui é de ouro. O fundamento de ouro representa tudo aquilo que vem de Deus. Entendeu? Todo fundamento que vem de Deus, Paulo coloca aqui como fundamento de ouro. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: E Deus havendo outrora falado aos nossos pais diversas vezes, e de muita maneira, falou pelos patriarcas, pelos aqueles homens que tinham representação nas suas figuras, de maneira pelos profetas falaram. Mas nesses últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o mundo. Então, o fundamento que vem de Deus é o fundamento da palavra de Deus. Então, quando foi, sabe, implantado ou construído o fundamento, que Cristo é a pedra angular, o fundamento desta obra, sabe, é o fundamento da palavra. Então por isso Paulo fala, o material desta obra é ouro, é o fundamento que representa tudo aquilo que vem de Deus. Isso nos faz entender que tem muitas coisas que é falado que não vem de Deus. Muitas mensagens que são pregadas que não vêm de Deus, que não tem fundamento, sabe, que não tem uma mensagem profética, conforme diz aqui Hebreus capítulo 11, que Deus falou também pelos profetas. Hebreus capítulo 1, versículo 1, diversas vezes ele falou pelos, como eu falei, pelos patriarcas,
né, pelos homens que Deus levantou na sua época, e também falou pelos profetas, e nos últimos dias falou pelo Filho, diz Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Esse é o fundamento da construção é o fundamento do ouro, o fundamento da palavra. Nós estamos vivendo um tempo que há outros fundamentos estabelecidos, ou tentam estabelecer outro fundamento no meio, mas não é sustentável, não é sustentável de forma nenhuma. Por quê? Porque não tem fundamento baseado na palavra de Deus. Então todo fundamento precisa vir de Deus. Então Paulo fala aqui desse fundamento, né? Diz assim: conforme a graça de Deus que me foi dada, como sabe arquiteto, lancei o fundamento, mas outro constrói sobre ele. Mas cada um veja como constrói. Cada um veja como constrói. Porque se alguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, depois ninguém pode lançar outro fundamento que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Entendeu? Não se pode mexer no fundamento que é Cristo. Por isso que Paulo fala assim, olha, se alguém sobre esse fundamento levantar um edifício de ouro, fundamento da palavra, fundamento que vem dos apóstolos, dos profetas, fundamento que vem, sabe, com o testemunho dos patriarcas e dos profetas. Então ninguém pode mexer mais nesse fundamento. Então, a nossa palavra, a nossa mensagem, a sua mensagem tem que ser fundamentada na palavra de Deus. Aí, o que tem muita gente falando de Deus, irmão, que não tem, mas a mensagem não tem fundamento em nada. Não está segura em nada, em conteúdo nenhum da palavra. Então esse fundamento não vem de Deus, entendeu? O fundamento que vem de Deus está baseado na sua palavra. Quando você diz, assim diz o Senhor, tem que estar firmado na palavra de Deus. Então nossa vida tem que estar pautada pelo velho livro chamado Bíblia, aonde os fundamentos do Evangelho, aonde os fundamentos cristocentro está desde Gênesis, você entendeu? Até Apocalipse, há os fundamentos proféticos, apostólicos nesse livro, que Paulo chama de ouro, construído como ouro. Aleluia! Então, em qual fundamento estamos construindo? Aonde estamos construindo quando ministramos, quando trabalhamos, quando fazemos algo? Sabe? Em que fundamento estamos construindo? Então isso representa tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que vem da palavra de Deus. Não é do seu pensamento, não é da sua tradição, não é da sua religiosidade, não é da sua denominação, mas um fundamento que vem da palavra de Deus. Entendeu? Porque mesmo as tradições, que são boas as tradições, ela tem que submeter a palavra de Deus, porque a tradição não pode invalidar a palavra de Deus. Jesus disse para aqueles homens doutores da lei, vós invalida a lei por causa das vossas tradições. A tradição não pode invalidar a palavra de Deus, ela pode ser boa, mas se colocar ao lado da palavra de Deus, ela não pode invalidar. A tradição não invalida a palavra de Deus. A palavra de Deus é soberana em todos os aspectos da nossa vida, da tradição, da família, da religiosidade. A palavra é soberana. Aleluias por isso. Glória a Deus por isso. Então, fundamento ouro. Esse texto está onde, para quem está chegando agora? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9 ao 15. Né? Fundamento em ouro. Aleluias. Sabe por que muitas pessoas têm trazido outro fundamento para dentro do nosso meio? Porque não tira tempos para conhecer a palavra de Deus. Então busca outros fundamentos. Fundamentos baseados, como eu falei antes, na religiosidade, na crendice, na denominação, no que me falaram. Mas o importante é o material desta obra ser ouro, baseado na palavra de Deus. Porque nem tudo que se fala é de Deus. Usa o nome de Deus, mas como um nome vago, mas não tem fundamento no seu conteúdo, na sua mensagem, na sua doutrina, naquilo que compartilha como palavra de Deus. O segundo
fundamento aqui que o apóstolo coloca é prata, né? Prata, ele fala da prata. A prata representa a redenção e a obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. Seu sacrifício, Isaías 53 fala de todo o sacrifício de Cristo, entendeu? Que representa algo que marca e marcante na vida da humanidade, sabe? Que é o sacrifício da cruz, a redenção e toda a obra que Cristo fez na cruz do Calvário por toda a humanidade. Aleluia. Se você desconhecer isso, se você não conhecer isso, precisa conhecer a obra fundamental de Deus como prata, né? Como prata, como Paulo fala aqui da prata. Isaías 53. Isaías 53 fala algo tremendo. Quem acreditou em nossa mensagem? A quem o braço do Senhor foi revelado? Porque cresceu como renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, e não tinha beleza nem formosura, que atraísse nosso olhar para ele, e nem aparência para que nós desejássemos. Está falando de Cristo Jesus. Isaías profetiza cerca de 700 anos antes de Cristo, falando do Messias, falando do renovo. Isaías começa a falar do renovo, e ele foi desprezado e rejeitado pelos homens de dores e acostumado no sofrimento, e como de quem os homens escondiam o rosto e desprezado, e não o estimamos. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós consideramos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Sabe? Isso representa a prata, representa a redenção e a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que foi uma obra completa, plena. Não há mais o que fazer. Ele disse: está consumado. Isto é, concluir tudo. E Paulo fala disso, sabe? Paulo fala isso aqui de uma forma tão tremenda, amados. Aleluias. Que nos deixa vislumbrado, cheio da graça de Deus e do seu Espírito. Sabe quando ele diz aqui assim, sabe? Se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, de prata, aleluias, que representa a redenção, fomos redimidos, fomos comprados, fomos atraídos, fomos novamente transportados do reino das trevas para o reino da luz, porque fomos remidos, Cristo nos redimiu, sabe? Cristo é a nossa redenção, Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, e a obra da redenção foi completa em todos os aspectos da vida humana, no corpo, na alma e no espírito, ou no espírito, na alma e no corpo. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Você não acha isso interessante? A obra do edifício, o fundamento desta construção, que é ouro, prata. Ele coloca aqui prata. Aleluias. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Quando você é um pregador do Evangelho, ou mesmo que você é testemunha de Cristo, sabe, é interessante e precisa conhecer a obra que Cristo fez na cruz do Calvário, sabe, pela humanidade, por todos os homens, uma obra perfeita, uma obra sem nenhuma mácula, uma obra com um cordeiro perfeito, porque quando João, sabe, estava batizando, e quando Jesus foi até ele, ele não viu um homem, ele disse que viu um cordeiro, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus. Sabe, ele não viu simplesmente o homem, mas viu o cordeiro que estava indo. Que coisa tremenda. Então,
Não adianta pregar, não adianta falar ou querer compartilhar sem esse conhecimento, sabe, daquilo que vem de Deus e do que representa a obra de redenção e a obra de Cristo na cruz do Calvário, que ele fez por todos os homens, por todos. Porque um versículo-chave da Bíblia é o que o apóstolo João escreveu, João capítulo 3, versículo 16, que é muito conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Foi uma obra completa. Isaías profetizou sobre isso. Isaías falou sobre isso de uma forma tremenda. Sabe, de que a obra, o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário foi uma obra plena, completa, para redimir todos os homens. Aleluia, em nome de Jesus Cristo. Mas ele também fala aqui de algo tremendo aqui, que é ouro, prata, pedras preciosas. Ele também fala de pedras preciosas. Pedras preciosas, que representa a obra do Espírito Santo. Representa a obra do Espírito Santo. O ouro é tudo aquilo que vem de Deus, que é a sua palavra. A prata é a obra que Cristo fez na cruz do Calvário por nossas vidas, tudo que Cristo fez, toda a obra que Cristo fez de redenção, sabe, na cruz. As pedras preciosas representam a obra do Espírito Santo, representa a obra do Espírito Santo na vida do homem, na vida da mulher. O Espírito Santo incorpora a vida de Deus em nós por meio da revelação, de modo que Deus e o homem se tornem um. Glória a Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. No livro de João, capítulo 16, João, capítulo 16, tem algo tremendo aqui. João 16, 7, 8, diz assim: mas eu vos digo a verdade, é para vosso bem que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu enviarei para vós. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! O Espírito Santo, ele veio para fazer esta obra plena, esta obra completa, né? Ele veio fazer a obra completa de convencer o homem, convencer a humanidade. Ao ouvir a palavra do Senhor, a humanidade, sabe, se desse ouvido à palavra de Deus, coisas tremendas, poderosas estavam acontecendo. Não havia essa calamidade, não havia essa situação tão terrível, porque o homem não tem dado ouvido à voz do Espírito Santo. Mas eu quero ater aqui o texto de que pedras preciosas representam a obra do Espírito Santo. Sabe, a obra do Espírito Santo no homem interior, de convencer, de restaurar, sabe, de trazer o homem para perto de Deus. Em nome de Jesus Cristo, isso é uma pedra preciosa, é algo precioso, sabe, algo tremendo, algo maravilhoso, algo glorioso, quando essas pedras estão dentro do homem, fazendo morada, fazendo a obra, sabe, em nome de Jesus. E também Paulo fala aqui das pedras preciosas, mas também fala de madeira, feno e palha. A madeira, feno e palha representa obra de homem. É a obra de homem dentro da lavoura do edifício de Deus. Isso representa aquilo que o homem faz, que não é de Deus, que está dentro da lavoura, dentro do edifício, tentando construir, tentando trabalhar, tentando semear dentro da lavoura algo que Deus não deu como ferramenta para a construção. Então, amados, essa madeira, feno e palha representa a obra de homem,
E eu quero dizer uma coisa, isso em toda época, quanto mais hoje vemos obras de homens, doutrina de homens, sabe, dentro da igreja, dentro da lavoura, dentro da construção de Deus, obras de homens, que não edificam, sabe, que não edificam, que não traz o conhecimento, não traz revelação, não traz graça de Deus, não traz a glória de Deus, obras de homens, que falam em nome de Deus, mas na verdade a obra é de homem. Estão entendendo? Então, amados, é isso que o Senhor está tratando conosco, a cada dia nos ensinando. E especialmente, sabe? Especialmente nesses tempos, aonde, sabe, o desvio da igreja, o desvio doutrinário, os desvios da palavra de Deus, sabe? Desviado mesmo, as pessoas estão desviadas, sabe? Dá uma impressão que as pessoas não querem mais o conhecimento da palavra, os pregadores não ensinam mais a palavra. Hoje, sabe, tá algo assim meio estranho movendo no meio da igreja, um fogo estranho, uma mensagem estranha, porque as pessoas não querem mais a palavra de Deus. Estão rejeitando o conhecimento do Senhor, estão rejeitando a revelação do Senhor. Então, preferem, sabe, a obra de homens. Homens que pregam aquilo que ele vê na sua mente, na sua cabeça. Adotam costumes que não são costumes da palavra de Deus. E começam a ensinar coisas que não estão na palavra de Deus. Começa a viver uma liturgia fora do contexto da palavra de Deus. Então, esta obra de homem dentro da lavoura de Deus, mas o que vai acontecer? O trabalho de cada um se manifestará, porque o dia o tornará claro. Pois pelo fogo será descoberto e o fogo provará qual seja o trabalho de cada um. Eu fico imaginando, amados, nesse momento que todo mundo está em casa, já faz semanas que não há culto nas congregações, nos templos, porque a igreja somos nós, nos templos para ter comunhão. Como foi que edificamos esse povo? Como edificamos esse corpo, esta igreja? Será que aqueles povos que nós edificamos por anos permanecem firmes? Será que a mensagem que pregamos foi mensagem bíblica, cristocêntrica, a ponto desse povo estar agora em casa edificados, de forma que, se não congregar, estão firmes no Senhor? Como é que está este povo? É preciso parar um pouco, analisar, fazer uma reflexão. Como estávamos edificando a lavoura de Deus, o corpo de Cristo, esse edifício? Como estávamos edificando? Edificando com madeira, feno, palha, ou ouro, prata ou pedras preciosas? Como estávamos edificando a lavoura de Deus? Aleluias! Eu fico olhando, nós estamos vendo uma época de uma crise ministerial, uma aparente crise, não estou generalizando, é lógico, mas que parece que em alguns lugares, parece que as pessoas se tornaram donos de ministério. Você entendeu? Parece aquela pessoa ditador, sabe, que agora comanda e sabe, é minha, e é minha, eu comprei, é minha, se apossou. E aí dita o que quer ditar. E disso faz rachas no corpo de Cristo, como se um outro segmento não fosse tão cristocêntrico como a pura e santa, entre aspas, doutrina, sabe? E por isso que nós vemos essa dificuldade, essas lutas, essas batalhas, sabe? De quem tem uma doutrina melhor, quem tem. Amados irmãos, a palavra de Deus só tem uma doutrina, uma mensagem, não tem 2, 3 doutrinas. Só tem uma doutrina. O que passar disso é obra de homens. É obra de homem, edificada por homens.
Então é importante entender isso, que a obra de homem representa, sabe, tudo aquilo que não vem de Deus. Tudo que não vem de Deus. E como diz assim, e não precisa se assustar com isso não, porque cada dia as coisas vão ficando piores, cada dia as coisas vão ficando difíceis, a cada dia, sabe, a situação é cada vez mais calamitosa, porque as pessoas não querem Deus, sabe, as pessoas não querem, sabe, o Senhor, eles querem as coisas do seu jeito, e cada dia mais, sabe, a humanidade vai se afastando de Deus. E quando eu falo a humanidade, também aqueles que dizem religiosos, que servem a Deus também. E nesse momento, Deus pode não estar ensinando alguma coisa, nesse momento que estamos parados em casas, para refletir um pouco mais sobre aquilo que estamos fazendo na obra de Deus. Entendeu? Por quê? Porque agora não tem vaidade de templos. Os templos grandes, luxuosos, não que sejamos contra isso, mas os templos grandes e luxuosos, aquela idolatria, agora esses dias estão tudo vazio. Aqueles cachê alto de pregadores, caríssimos para pregar, difícil para pregar e convidá-lo numa igreja. Cantores também, difícil de trazer numa congregação, de tão caros seus cachês. Agora nivelou o nível, porque todos nós estamos fazendo tudo live pelo Facebook, Instagram, né? Todos fazendo live no mesmo nível. Compreende? Olha que coisa interessante. É uma reflexão para vermos como estamos. Então, Deus certamente permitiu isso, porque Ele está no controle de tudo isso, e agora ficamos nivelados, sabe? Não tem palco, não tem mais glamour, porque agora, sabe, nós temos que edificar aquilo que Deus nos deu para ministrar, edificando ouro, prata e pedra preciosa. Porque nesse momento agora, as obras de homens, sabe, madeira, feno e palha, estão tudo queimando agora, se desfazendo. Mas as coisas que é de Deus, elas estão firme e continua firme no Senhor. Amém? Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, que nós possamos ser instrumento de edificação. Como eu posso edificar? Através da palavra de Deus. Se você ainda não tem o conhecimento, busque o conhecimento. Aprenda, leia a Bíblia, leia bons livros, esteja ao lado de pessoas que tenham conhecimento e revelação de Deus para te ajudar, para poder lhe ajudar em momentos difíceis da sua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, e queremos estar por aqui com você, para compartilharmos uma palavra de conhecimento, de revelação, para que Deus lhe ajude a crescer, para que você não fique abatido pelos problemas da vida, mas que você se levante no Senhor, em o nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de tirar uns minutos para orarmos. Precisamos clamar a Deus, pedir ao Senhor graça pela nossa nação, pelo Brasil, pelo mundo, em o nome de Jesus. Amém? Vamos orar para que o Senhor nos dê direção nesse momento, nesse tempo de crise, nesse tempo de batalha. Possamos vencer essa batalha no nome de Jesus. Querido Pai, em nome de Jesus, meu Deus, neste momento, Senhor da glória, vem a Tua presença, Pai amado, com vários filhos Teus nesta hora, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo, pedimos Tua graça, Tua proteção, Senhor. A direção do Senhor para nossas vidas, meu Pai. Senhor, meu Deus, guarda Teus filhos por onde quer que esteja, meu Pai. Não somente no nossa nação Brasil, mas em todas as nações da terra.
aonde tiver um filho teu, meu Pai, o Senhor esteja guardando, livrando dessa praga, dessa enfermidade no nome de Jesus Cristo. Senhor, sei a proteção de cada um de nós, meu Pai, porque somente o Senhor pode nos guardar. Nós não confiamos nos políticos, muito menos nos médicos que não descobriram ainda, Pai. Senhor, a vacina para essa doença. Mas nossa confiança está no Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Jacó. Aleluia! Porque o Senhor, meu Pai, é o Senhor, o guarda de Israel, mas também é o guarda daqueles que confiam em Ti, meu Pai. Aleluia! Porque a sombra do Senhor está sobre a nossa vida, sobre a casa de cada filho Teu. Senhor, guarda Teu filho nesta hora. Guarda cada pessoa neste momento, Pai. Sem a proteção de cada lar, de cada família. Em o nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amados, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe você. Seu ministério, sua casa, sua família esteja coberta e guardada no Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você.